Bom dia, paz do Senhor. Meu nome é Romulo Souza e esse é mais um vídeo acerca de uma série de estudos que eu tenho trazido aqui no meu canal toda semana, chamado Apocalipse para Leigos, aonde toda semana eu trago um estudo acerca das profecias que estão escritas no livro do Apocalipse, debaixo de uma visão pré-milenista. Lembrando sempre que existem várias vertentes, várias teorias acerca do estudo do Apocalipse, e nós pegamos uma vertente para termos um foco. E lembrando também que o meu canal não é um canal religioso, não é um canal gospel, né? No meu canal eu falo de vários assuntos, história, monarquia, às vezes eu dou minhas opiniões acerca da política e tudo mais, mas todo sábado eu tenho trazido um estudo acerca disso. Então, se você gosta desse tipo de estudo, eu convido você a participar toda semana e assim a compartilhar esse meu trabalho, né? Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto, pedir para você se inscrever, antes de mais nada, se inscrever no canal, apertar o sininho de notificações, deixar seu comentário, compartilhando, deixar o seu gostei. E vamos ao assunto de hoje. Bem, semana passada nós falamos acerca do capítulo 5 de Apocalipse e focamos acerca do livro selado do Cordeiro, acerca do que era aquilo que o apóstolo João, que havia sido arrebatado em espírito até a sala do trono, estava vendo, não é? E no estudo de semana passada, nós comentamos que aquele rolo, né, aquele livro, era, na verdade, a escritura do planeta Terra. Porque Deus, quando criou o homem, Deus criou o homem para dominar sobre este planeta, né? Mas por causa do pecado, nós perdemos esse domínio para o diabo, né? É notório, como deixei bem claro no último estudo, né, que o homem, ele é a criatura, digamos assim, que está no topo dos seres vivos deste planeta, não é? Nós dominamos os animais domésticos, subjugamos os selvagens, exploramos os recursos minerais e naturais existentes no nosso planeta. No entanto, nós não temos o domínio completo, né? Como estamos vendo nessa pandemia aí, um único vírus, a menor das criaturas desse planeta, e a gente vê que milhares de pessoas ao longo do mundo estão perdendo a vida, e isso já abalou a economia de vários países, né? Então assim, cara, quando você vê o estudo que eu deixei semana passada, a gente deixa claro que Deus, através desse livro, está redimindo o homem um domínio sobre a terra, não é? Não vou entrar em muitos detalhes, eu já fiz um vídeo explicando sobre isso e convido você que não viu a ir lá e assistir este vídeo. Hoje nós vamos dar prosseguimento a esse estudo, né? Então, antes de mais nada, vamos estar lendo o que está escrito no capítulo 5 de Apocalipse, novamente, né? Que diz assim: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, brandando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Vamos lembrar que eu já mencionei acerca do livro. E ninguém do céu, nem da terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havia sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eu vou ler só até aqui para o vídeo não ficar muito longo. Vamos ler somente até aqui, até mesmo para focar acerca de quem é este que é digno de abrir o livro, né, de desatar os seus selos. E uma coisa que é interessante é que fala que ninguém era digno.
nem mesmo os anjos de Deus eram dignos. Quando eu falei acerca dos 24 anciãos e dos 4 seres viventes, né, eu expliquei que eles eram uma classe de anjos, né, de alta patente. Anjos que têm uma posição hierárquica muito elevada, já que eles possuem coroas, são assentados em tronos e estão diante de Deus, o que leva a crer que esses anjos eram na mais alta patente do exército celestial de Deus. E anjos não são pecadores, anjos são criaturas puras, espirituais, agentes ministradores enviados àqueles que hão de herdar a salvação, como diz lá no capítulo 1 de Hebreus. Mas mesmo os anjos sendo criaturas puras, sem pecados e dignas de estarem diante da presença de Deus, até eles não eram dignos de pegar, nem de olhar para o livro selado. E João ele chorava, porque ele sabia a importância desse livro. E nós já vimos a importância dele no último vídeo. Agora o interessante é que quando o anjo toca em João e diz, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, né? Como está escrito lá, né? No versículo 5. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Eu não preciso explicar o porquê que Jesus é classificado como o leão, né? Sabemos que desde os tempos antigos o leão ele é um símbolo de realeza, né? Ele é visto como o rei dos animais, não é? Nós sabemos que o leão ele não é o maior predador do reino animal, não. Ele na verdade não é nem o maior felino, né? Entre os carnívoros, né? O maior felino é o tigre, né? E o maior predador terrestre é o urso, que é muito mais forte que o leão. Mas, no entanto, desde os tempos antigos, o leão ele é visto como símbolo de realeza, né? Impérios do passado, né? Israel, Babilônia, Roma, Inglaterra e muitos outros reinos sempre viram o leão como um símbolo de realeza, porque estava simbolizando a realeza de Cristo. E o anjo fala, a raiz de Davi, né? Sabemos que Jesus ele é descendente do rei Davi. E é importante nós sempre lembrarmos disso, né? Davi, ele sempre foi o rei modelo de Israel. Sempre foi, né? Muito maior até do que seu filho Salomão, né? Embora no reinado de Salomão, Israel chegou ao apogeu, né? Chegou o patamar mais alto do seu território, sendo mais rico, mais próspero que outros reinos ao redor. A prata não tinha menor valor do reino dos tempos de Salomão, né? Então, o Israel chegou no auge com o reinado de Salomão. Salomão era tido como o rei mais sábio do Antigo Testamento. No entanto, quem conhece a história de Salomão sabe que ele se desviou dos caminhos de Deus por causa de suas esposas, né? Que eram poucas, né, cara? Somente o quê? 700 esposas e umas 300 concubinas, não é? Ou seja, o cara era o Mr. Catra do Antigo Testamento, né? 1000 mulheres, cara. E isso fez com que ele se desviasse do caminho de Deus, construindo altares para outros deuses, o que desagradou ao Senhor. Então, sabemos que Salomão não foi o rei modelo para o povo de Israel, mas Davi era. Se você pegar os livros de 1ª e 2ª Crônicas e 1º e 2ª Reis, você vai ver que sempre quando fala de um rei de Judá, né, sempre fala, se o rei era bom, fala, e esse rei fez tudo que agradou a Deus, conforme fez o seu pai Davi. Olha só, porque era descendente de Davi. Ou se o rei era ruim e ele desagradou a Deus não andando conforme os caminhos do seu pai Davi. Porque sempre pegar, porque Davi era a referência. Da história de Davi, Davi podia até ser um péssimo pai de família. Quem conhece a história sabe bem, né, o porquê. Mas, no entanto, como rei, Davi foi grandioso. Né? E depois que depois que o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia e voltou do cativeiro, Judá não teve mais um rei.
Para falar a verdade, Judá nem mais se passou a chamar Judá, e sim Judéia, que significa terra dos judeus. E sempre foi governado por um governador. Às vezes, o governador era até o próprio sumo sacerdote, que além de exercer suas funções sacerdotais, também exercia o papel de governador, né? E outros governantes eram levantados até pelos reis dos impérios, da qual tinham a tutela da província da Judéia, né? Depois da Babilônia, os judeus eles foram dominados pelos medo-persas, pelos gregos, né, Alexandre o Grande e tudo mais, depois pelos romanos, até depois dos romanos expulsarem os seus remanescentes, no ano 135 depois de Cristo. E eu me lembro, eu já fiz um vídeo há uns 2 anos, falando de como os romanos expulsaram os judeus de sua terra, né? Então assim, e nesse período Israel não teve rei, com exceção de Herodes, da qual os romanos colocaram lá por questões políticas, não é? Mas o povo de Israel não aceitava isso, não aceitava os Herodes, porque ele sabia que o verdadeiro rei tinha que ser da raiz de Davi. Eles não aceitavam. Tanto é que foi entre o período helenístico, né, ou período do Império Grego, e o domínio romano sobre o território palestino, que os judeus se voltaram muito para as profecias que falavam acerca do Messias, que viria da descendência de Davi. E não preciso lembrar que Jesus é da descendência real de Davi. No entanto, né, sabemos a importância disso. Quando João olha para trás, né, fala, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, é digno de abrir o selo. João se enche de esperança, vamos lembrar que João estava chorando. Quando ele olha para trás, ele vê o leão? Não, ele vê um cordeiro, né? Como diz no versículo 6, e olhei, e ele que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto. E tinha 7 pontas, 7 chifres, e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. E eu já falei em um vídeo o que representa esses 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas cheias de ouro e incenso, que são as orações dos santos. Por que João viu um cordeiro, aliás? Né? Vamos lembrar que falou que viu um leão. Então, quando eu te falasse para mim, olha ali um leão. Se eu olhasse, eu esperava ver um leão. Mas viu um cordeiro. O simbolismo do cordeiro é muito importante. Eu quero deixar claro uma coisa. Existem várias religiões sobre a Terra. Várias. Inúmeras religiões. E muitas dessas religiões falam de perdão. Mas só existe uma fé que fala de remissão, de redimir o homem, que é a fé cristã. Se você é uma pessoa que já estudou a Bíblia, você sabe que desde que o homem foi expulso do paraíso por causa do seu pecado, Deus começou um plano de salvação, né, para redimir esse homem. Né? Do Antigo Testamento, para que o homem pudesse alcançar o perdão de Deus, era necessário fazer um sacrifício. Várias religiões do passado faziam sacrifícios a Deus, às vezes até sacrifícios humanos. Né? No entanto, esses sacrifícios sempre eram voltados a você querer um favor dos deuses. Né? Ah, eu quero uma boa colheita, eu quero felicidade, eu quero riquezas e tudo mais, então eu vou fazer um sacrifício a essa divindade. Não é? No entanto, com a fé judaica era diferente. Eu não vou fazer um sacrifício esperando uma boa colheita. Eu vou fazer um sacrifício porque Deus já me deu uma boa colheita. Esse era o sacrifício pacífico, não é? De ações de graça. Né? Ou seja, você não sacrificava alguma coisa para pedir algo a Deus, e sim para agradecer pela bondade. E existe um outro sacrifício que era a remissão de pecados. Deus havia determinado para a salvação do nome, sem derramamento de sangue não existe remissão de pecados. Então, se eu era um homem, um pecador, e eu tinha que fazer um sacrifício, né,
pecava diante de Deus, eu fazia um sacrifício, e o sangue desse sacrifício, ele me cobria o meu pecado. No entanto, se você ler o livro de Hebreus, você vai chegar à conclusão que o sangue de animal, né, podia ser um cordeiro, um bezerro, ele não tira o pecado do homem, ele cobre o pecado. Era tipo, por exemplo, dizem, não sei se é verdade, que os franceses, eu já ouvi falar sobre isso, eu acho que é lenda, né? Que os franceses não gostam de tomar banho. Então, o que eles fazem? Para disfarçar o cheirinho, eles gostam de passar perfume, não é? Então, eu não sei se isso é verdade, para mim é boato. Mas se fosse verdade, eu ia saber que isso não, passar um perfuminho não é banho, né? A sujeira ainda estaria lá. Um verdadeiro banho é você pegar água, sabão, molhar o corpo, te enxaguar e tudo mais. Aí sim a sujeira sai. A mesma coisa é o sacrifício de Cristo em relação ao sacrifício do Cordeiro. O sangue de animal não tira o pecado do homem. Ele apenas o cobre para que você pudesse estar da presença de Deus. Quando Jesus se apresentou diante de João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele nos limpa do seu pecado. E é importante você frisar isso. O auge do ministério de Cristo não foi seus ensinamentos. Não foi o fato de Jesus fazer milagres, expulsar demônios e fazer vários sinais. Não foi. O auge da fé cristã não é crer que Jesus era uma pessoa que perdeu ensinamentos e fez milagres. Não. O ápice do ministério de Jesus é o quê? É o seu sacrifício, não é? O texto auge da Bíblia, o texto maior da Bíblia é: e Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se Jesus tivesse, mesmo Jesus não tendo pecado nenhum, e nós sabemos que Jesus não tinha pecado, se Jesus tivesse vindo à Terra apenas para passar um conhecimento, né, os seus ensinamentos, Jesus não seria diferente em nada de Moisés, que deixou a lei. Se Jesus tivesse vindo apenas para fazer milagres, o seu ministério não seria diferente dos ministérios de Moisés, Elias e Eliseu, da qual também fizeram milagres. Se Jesus tivesse vindo à Terra apenas para fundar uma religião, ele não seria diferente em nada de Buda, Maomé, Allan Kardec e outros líderes espirituais que também fundaram religiões, né? Mas o auge da Bíblia é que Jesus veio para se sacrificar, para dar sua vida em prol do homem, para que o homem tenha remissão dos seus pecados, para que o homem possa estar diante de Deus. Esse é o auge do ministério de Cristo, é o seu sacrifício. Nenhuma das outras lideranças, Maomé, Moisés, Buda, Allan Kardec, Mahatma Gandhi ou qualquer outro líder da história da humanidade, nenhum deles fez o que Jesus fez. Ou seja, de morrer pelos pecados, não só dos seus amigos, mas por toda a humanidade, de estender o manto da salvação. Não é à toa que no versículo mais à frente, né, diz assim, ó, diz assim o versículo 12: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, riqueza e sabedoria e força, honra e glória e ações de graça. Aqui, ó, não é esse não, é um versículo mais, assim, o versículo 9, né? É que meus vídeos eles não são editados, gente. Eu vou falando aqui o que vem à cabeça, né? Então, diz assim, ó: e cantava um novo cântico, dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e a voz de muitos
anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles de milhões, de milhares, de milhões, e com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra e glória e ações de graças. E as criaturas que estão no céu e da terra e debaixo da terra que está no mar, e todas as coisas que nele há a dizer, ao que está sentado sobre o trono e o Cordeiro, sejam dadas ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. E os quatro demais diziam: amém. E os 24 anciãos prostrados se adoraram ao que vive para todos sempre. Ou seja, o sacrifício de Cristo, que fez para o homem, ele não redimia só o homem. O sacrifício de Cristo foi algo tão estupendo que os próprios céus e a terra, entendeu, prostraram diante de Cristo. Eu vou terminar esse vídeo, já passou mais de 20 minutos, com uma rápida história que eu vi essa semana, né, de um pregador. Esse pregador morreu recentemente, chamado Ravi Zacarias, né? Ravi Zacarias foi um evangelista, um missionário, e ele teve a oportunidade de estar diante da frente de uma liderança, de um cara, e esse homem era líder do Talibã, né? E eu não preciso explicar que o Talibã, ele é um grupo terrorista árabe, não é conhecido por muitos atentados terroristas, né? E esses grupos terroristas, eles acreditam que se você morrer em nome do jihad, né, você irá para o céu, não é? Apenas um resumo rápido. E a Ravi Zacarias estava diante desse homem, e uma coisa interessante é que esse homem tinha vários filhos, e 18 dos seus filhos, ou seja, o cara não tinha televisão em casa, né? 18 dos seus filhos morreram em atentados terroristas, eram homens bombas, né? Se sacrificaram em prol de uma causa, né? E nesse encontro, o Ravi Zacarias percebeu que esse homem estava, por fato de ser cristão, já estava até com aquele sangue nos olhos, né? Então ele virou para ele e começou a conversar com ele, dizendo assim, nas minhas palavras assim, nós discordamos em muitas coisas em nossa fé, mas uma coisa nós concordamos acerca de um homem do passado chamado Abraão, não é? Você conhece a história de Abraão? Ele falou: sim, eu conheci a história de Abraão. Aí ele falou: então você sabe que há milhares de anos atrás, a 5.000 quilômetros daqui, existe um monte, né? Agora não vai me vir o nome do monte agora, né? Existe um monte aqui a 5.000 quilômetros, estava lá no Oriente, no Médio. Existe um monte onde Abraão subiu com o seu filho, porque Deus pediu para sacrificar o seu filho. E quando ele estava prestes a pegar a faca e sacrificar o seu filho a pedido de Deus, Deus enviou um anjo para segurar a faca e dizer a ele: não precisa sacrificar o seu filho. Deus proverá um outro sacrifício. Concorda comigo sobre essa história? Ele falou: sim, eu concordo contigo. Aí ele continuou: bem, isso foi no monte daqui a 5.000 quilômetros. Mas a 2.000 quilômetros daqui existe um outro monte chamado Calvário. E nesse Calvário ia acontecer um outro sacrifício humano, né? E esse sacrifício, dessa vez, a faca não parou, né? E nós sabemos quem foi sacrificado. Jesus. Que Jesus se deu em sacrifício por amor ao homem, não é? E Jesus é o sacrifício que Deus proveu. E aí ele concluiu dizendo: você sabe por que Deus sacrificaria o seu próprio filho? Então o líder respondeu: não sei por que Deus sacrificaria o seu filho. Ele falou: Deus sacrificou o seu filho para que nenhum de nós, nenhum outro homem, fosse necessário sacrificar o seu próprio filho. Deus sacrificou o seu filho para que nós não precisássemos mais sacrificar os nossos filhos. E essa palavra tocou muito o coração daquele líder talibã. Bom, o vídeo já passou em 24 minutos, né? Semana que vem vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Comente aqui o que você achou sobre isso tudo que eu falei. Muito obrigado se você me acompanhou até aqui, né? Ajude a esse estudo ter uma relevância, compartilhando com seus amigos, com seus grupos, né?
Eu não faço esse vídeo com a esperança de receber milhares de visualizações, não. Eu faço mais esses vídeos porque eu gosto de falar de Deus. E eu sei a importância que o sacrifício de Jesus Cristo fez por toda a humanidade. Muito obrigado que você me acompanhou até aqui. Fique da paz. Que Deus esteja te abençoando nesse final de semana e durante toda a semana que está por vir. Até, tchau e shalom.